Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando aqui, mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. E hoje tem overdose de podcast, hein? Hoje eu tô gravando podcast desde as 8 da noite, agora é meia-noite. E haja palavra, hein? Meu Deus do céu, vamos ver quanto tempo vai ter esse episódio, quanto tempo eu vou conseguir ficar falando, porque gravei um de carona 3 aí, agora tô gravando de carona 4, acabei de gravar um no corre, inclusive esse episódio tá muito legal, hein? Tá muito da hora. Se você ainda não ouviu, mano, vai lá, procura no YouTube aí no Correcast, que você vai achar nós e vale muito a pena, tá muito da hora esse podcast. Tá eu, Thiago Ferreira, André Otávio e Gilbert César. E Thiago Rihain também ali na contenção. Quase que eu esqueci ele porque ele fica numa mesinha separada, puxadinho, né? Mas é isso, tô voltando aqui e eu queria comentar um bagulho, cara, que eu vi hoje. Eu reparei hoje isso aí. Sei, acho que ninguém nunca reparou isso. Mas o profissional, um dos profissionais, né? Mais fia da puta que tem é o motorista do lixeiro. Vocês já viram já? Eu tava chegando eu cheguei cedo no bagulho ali no estúdio. E aí eu fui comprar água, tá ligado? E aí no que eu fui comprar água, eu tava atrás de um carro de lixeiro. E mano, ele faz os caras correr pra caralho. Eu não sei se é todos assim. Eu nunca tinha reparado antes. Mas eu acho que é todos assim. Eu não sei se ele tem meta, sei lá qual é que é. Mas, mano, os caras lá pegando lixo, ele já tá saindo já. Ah, que se foda vocês. Os malucos correndo pra porra, mano. Cara, porque assim, não, mas tem meta, tem que fazer, sei lá, X quilômetros, não sei qual que é a métrica dos caras. Mas, porra, a métrica devia ser menos então, mano. Os malucos jogavam o saco de lixo lá na casa do caralho, porque o caminhão já tava longe. E os caras é bom, hein? Esses caras aí, se fosse atleta, meu amigo, podia colocar ele no basquete, porque os caras, tudo bem que a cesta do caminhão é grande, mas os caras jogam de longe, e não é uma bolinha feita pra isso, é um saco de lixo, meu amigo. Saco de lixo pesado, o cara pega e joga e não erra uma. Aí, porra, e aí eu tava reparando também que tem um que é mais preguiçoso que os outros. Aí, o outro se fode, que eu tava vendo, aí tinha um que o cara descia toda hora do caminhão e catava os lixos, e o outro não descia toda hora. E deve ser ruim isso aí, né? Você tá vendo que você tá correndo mais que o outro e o outro tá só na rabeira ali, ó. É literalmente dessa vez na rabeira, né? Porque realmente os caras pegam. O cara trampa de pegar rabeira. Você já pegou rabeira quando você era pequeno? Teve uma época da minha vida que eu peguei muito. A rabeira de bike eu pegava bastante, mas antes disso era a diversão. Minha diversão era pegar a rabeira, porque eu morava no CDHU, né? Lá em Morato. Caralho, o CDHU de Morato realmente é bem. Agora, quando eu tiver famoso, né, que eu vou fazer uma entrevista, essa hora aí vão colocar uma música triste. Quando eu falo, eu morava no CDHU de Morato, o pessoal, nossa, tadinho. Mas era top lá, eu gostava. E aí, eu gostava mesmo, porque antes de mudar pro CDHU, minha última casa lá de Morato, a casa dos meus pais, que até hoje, agora tá alugada, mas até hoje tem lá 2 cômodos, 3 cômodos, minha mãe mora lá, é grandona. Mas a primeira que nós morou, nossa senhora, era 2 cômodos, era uns cômodos grandes também, vai. Mas quando a gente mudou mesmo, que eu era neném, assim, eu era bebê, puta, neném, bebê, porque é fofo, né? Tem que ser fofo a palavra. Dá pra você chamar uma criança chamasse Tobias, ia ficar estranho. Imagina isso, eu fui lá ver o Tobias dela, Golias. Em vez de chamar bebê e neném, fosse o termo pra criança pequena fosse Golias. Aí nasceu o Golias da Fátima, você viu? Eu vi, tá fofinha, a cara do pai, né? O Golias deles, nossa. Que viagem. Aí eu tava falando da casa. Nossa, quando a gente mudou, meu Deus do céu, era a casa do meu tio lá. A gente morava de favor, né? Meu tio tinha uma casa lá em Morato. Aí ele falou, eu não vou morar em Morato. Se você quiser ir lá, vai lá. Aí nós foi. Aí foi eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Eu ainda era um Golias na época. Aí eu tinha 11 meses. Aí fomos lá morar. Mano, a casa, ela não tinha reboco. Ela não tinha contrapiso. Acredita? Eu lembro ainda, essa época. Acho que contrapiso eu não lembro não. Mas eu lembro que era cimento. Que eu lembro que minha mãe ia varrer a casa, ela jogava água pra baixar a poeira.
ela jogava umas gotas de água assim, ó, pra baixar a poeira do bagulho, que era terrão não, era... Será que teve uma época na terra que ela jogava? Não, porque aí ficava barro, né? Mas eles me falam que teve uma época que era batido assim o chão. Aí depois eu já lembro, pelo menos eu lembro, já era de cimento já. Que aí eu gostava, porque eu jogava a bolinha de gude em casa, eu treinava, entendeu? No cimento. Aí depois de um tempo, aí colocou piso. Eu lembro também quando colocou piso. Aí ficou top, colocou piso, aí fez o banheiro primeiro, né? Por casa de pobre, sempre o banheiro é mais chique que o resto. Já reparou isso? Você vai na casa de pobre, a casa só a titela, mas o banheiro tá top. Então ele sempre, não sei porquê, ele sempre, acho que é o menor, né? Sei lá. Então ele sempre dá aquele talento no... Mano, será que essa gasolina aqui é 6,79? Tem uma raiva disso, depois eu volto. Vou passar no posto aqui, tá acabando a gasolina. Mas tem uns bagulho agora que você olha a placa, 6,79 o bagulho, aí você para, né? Aí vai ver, não, é no aplicativo. O preço mesmo é 12,48. Por que você não porra do preço normal? Pera aí que eu já volto. Voltamos aqui. Já abasteci o carro. Queria falar, todo mundo já reclamou da gasolina esse ano, né? Mas eu queria falar que eu fui abastecer agora. Daí eu sempre encho o tanque. Só que ultimamente eu tô com receio. Receio não, né? Eu tô... Como se diz? Eu não quero encher o tanque, é isso. Porque dá muito... Quando eu encho o tanque, cabe no meu carro 45 litros. Se bem que não tava vazio, mas quando tá vazio, eu acho que é 45 litros. Do preço que tá, dá 300 pau, mano. Então, quando eu coloco 100 conto, aí eu rodo até bastante e não tenho essa sensação. E aí eu coloquei só 100 conto. E aí o que eu queria falar peguei e falei pro cara, coloca aí 100 conto de gasolina comum. Aí ele falou, inclusive eu queria parabenizar o posto Ipiranga da 14, que eles não enganam você não. Era 6,79 e aí você coloca e é realmente 6,79, não é igual os outros que você coloca. Você vê a placona lá, 6,29, você fala, nossa, tá barato. Chega lá, não, tem que baixar o aplicativo do Zé Gotinha, tem que dar 3 estrelinhas, um mortal pra trás e pagar no débito com cartão Sorocred. Você fala, vai se fuder, aí você vai pra outro posto. Você não vai, né, que você já tá parado, você fala, coloca no normal aí. Mas normal é 12,80. Você fala, coloca essa porra aí, vai tomar no seu cu, tranquilo, tá bom? Mas não, aqui não, era 6,80 e realmente é 6,80. E tá tão cara a gasolina que 6,80 eu achei barato, porque lá em Cajamar tá 6,99 já. Aí eu achei de 6,80 e falei, nossa, que baratinho, hein? Aí eu coloquei, aí eu falei pro cara, coloca 100 reais de gasolina. Aí o cara, tá bom, é crédito ou débito? Aí eu falei, não, amigo, você tem que abastecer primeiro. Aí ele falou, já terminou. Falei, não é possível que você abasteceu em 5 segundos. Ele falou, que é 100 conto, né? Deu. Rapaz, muito caro. Mas aí, voltando lá ao assunto, né? Eu tava falando da casa de Morato, que aí eu brincava de bolinha de gude lá no chão de cimento. E eu lembro ainda quando... aí foi lá, fez o banheiro, lembrei. Aí fez o banheiro primeiro, o banheiro ficou top. Aí, que isso? Anguera, retorno interditado no quilômetro 30. Tá. Mas a minha saída tá ok. Aí, beleza, fui lá não. Aí minha mãe foi lá, fez o banheiro ficou top. Depois fez rebocou a casa rebocada. Eu acho que eu acho que eu peguei uma época que não era rebocada não. Aí depois eu lembro ainda, quando não tinha reboca, depois rebocou. E aí meteu o piso, eu lembro, pisão marrom assim. E aí estragou minha brincadeira, porque aí não dava mais pra jogar bolinha de gude, que aí escorrega demais. Aí não era a mesma, entendeu? Até dava pra jogar, mas aí não ia ser treino, porque eu ia treinar em terreno diferente quando eu fosse jogar na rua. Então aí depois eu acabei perdendo aí. Não podia mais rodar peão dentro de casa, treinava também o peão, porque eu jogava peão no cimento, não dava nada, nunca jogava no asfalto. Aí depois colocou piso, minha mãe falou, não vai jogar peão aqui. E eu falei, você acha que eu sou retardado de jogar peão nesse piso aí? Aí joguei, aí quebrou, mas beleza. Aí fechou, eu morava nessa casinha aí. E aí, porque, lembrei, eu tava falando que eu gostava do CDHU. Por quê? Tem uma frase do Projota que fala, aos olhos de um mendigo, todo mundo é playboy. Então, tudo que é ruim depende do ponto de vista, entendeu? Então, quando eu mudei pro CDHU,
Aí tem preconceito, né? CDHU, não sei o quê. Mas quando eu mudei pra CDHU, eu morava em Morata na casa de dois cômodos. O cômodo era gigante, mas era 2 cômodos. Nós éramos em 5 numa casa de 2 cômodos. E aí você deve estar fazendo as contas aí. 2 cômodos é cozinha e quarto. Então, tinha lá no quarto. Eu lembro que no começo eu dormia com meus pais. E aí tinha um beliche. Então tinha uma cama de casal e um beliche. Aí eu dormia com meus pais. Depois comprou um sofá-cama. E aí eu dormia meu irmão dormia, acho que na sala, no sofá-cama. Que ele é 6 anos mais velho que eu. Então pra ele foi estouro, né? Porque no sabadão, cine privê, ele dormia na sala. Então ele já tava com a faca e o queijo, entendeu? Aí ele ficava lá na sala e eu ficava no quarto, que era uma beliche, a cama de casal lá, meu pai e minha mãe. Por isso que eu sou o mais novo, tá? Inclusive, né? Porque aí não tinha como fazer outro filho, com os filhos tudo em volta de você. Aí, beleza. Aí daqui a pouco a gente foi pro CDHU. E quando eu cheguei no CDHU, era pequeno, mas tinha 4 cômodos. Tinha sala, cozinha, 2 quartos, lavanderia e banheiro. Se bem que o meu também tinha banheiro. Também não era tão bagunçado assim, não cagava no buraco. Então tinha banheiro lá também que era top, eu já falei. Aí eu pegava e quando eu fui pro apartamento, lá pro CDHU, aí já passei a ter um quarto das crianças. Aí eu já achei top, eu falei, nossa, eu sou milionário. Fala, você também era assim? Vocês eram pobres, mas falavam que era classe média? Fala, você é pobre? Eu falei, não, eu sou classe média. Você nem fazia ideia o que é classe média. Aí você falava, não, eu sou classe média. Você falava, eu não moro na rua, então não sou pobre, eu sou classe média. Eu tinha dessas. Aí eu era classe média, aí eu fiquei classe média, porque aí eu tinha um quarto pra nós 3. Falei, nossa, nós é muito rico. Falava pros meus irmãos, minha nossa, nós é muito rico. Essas crianças pobres sofrem demais, né? Tem que dividir quarto com os pais. Nós 3 aqui num quarto de CDHU, olha só como nós somos ricos. Que aí já dava pra colocar de um lado a beliche. Eu acho que ficou de um lado a beliche, no outro guarda-roupa, meu irmão continuou dormindo na sala, eu acho. Quase certeza. Acho que minha irmã foi pra sala, sei lá. Aí alguém foi pra sala. Eu sempre tinha alguém na sala. Eu lembro que eu fui o último a ir pra sala. Que aí meu amigo, vou contar nas minhas casas aqui. Que aí eu peguei, fomos pro CDHU. Aí fomos pro CDHU, tava lá no CDHU. E aí, eu nem lembro porque eu comecei a falar de CDHU, mas vamos lá. Aí eu morava no CDHU e depois eu voltei pra morar lá pra casa, né? A história do porquê eu cheguei no CDHU se perdeu completamente. Teve até um abastecimento no meio, amigo. Já era essa história aí. Depois você me pergunta se você quiser saber o final, porque eu não lembro o que eu tava falando. Aí beleza, agora tô falando de casa. Aí eu peguei, quando a gente saiu do CDHU, a gente mudou pra Morato de volta. E aí, porque o bairro que nós morava era mais legal do que o do CDHU. A gente gostava também, tinha aquela memória afetiva, né? Aí nós gostava lá de Morato, da Vila Suíça, né? O bairro que eu tava. Aí meu pai comprou um terreno, na época acho que foi R$4.000 o terreno. Você fala, mas em Morato é barato, mas não, mas 4 mil era muito barato, foi muito barato, mas na época realmente as coisas eram mais baratas mesmo. Então em outro lugar também teria, em São Paulo teria sido 15 mil, 20 mil um terreno. Hoje em dia você não compra um Celta com 20 mil. Aí meu pai foi lá e comprou esse terreno, e aí a gente mudou pra construir, a gente mudou pra perto da obra, entendeu? Aí nós voltou pra casa. Nisso, meu tio, nós tínhamos levantado já a casa dele, né? Eu nunca pagou aluguel, mas a reforma foi meu pai que fez. Aí meu pai reformou tudo, aí nós saímos, meu tio alugou a casa que nós estava. E aí nisso ele comprou as casas do lado do meu outro tio. Aí nós voltou e meu tio falou, vocês deram... Acho que não me pagou aluguel também não, acho que ele falou, era irmão do meu pai, né? Aí ele falou, como vocês levantaram a casa aí e tal, nós é irmão, bababá, vem pra cá, mora na casa aí agora, e que vocês estão mais perto, aí fica melhor pra vocês construir aí e tal, olhar a obra, ajudar lá e tal, não sei o que. Aí nós ficou lá um tempo na casa do meu tio, que era do lado da casa que nós morou. Aí já era uma casa um pouco maior, tinha um cômodo a mais. Aí acho que nessa época eu já fui pra cozinha já, pra sala. Aí tinha um cômodo a mais, mas era 3, né? Era um quarto, uma sala e a cozinha. Aí de novo nós perdeu o quarto. Aí eu falei, nós voltou a ser pobre agora, não é mais classe média não, hein? Já falei pros meus irmãos, não queria falar não, mas nós voltou a ser pobre, que nós estávamos morando de favor. Mas nessa época minha irmã casou e voltou pro CDHU. Aí ficou eu e meu irmão na sala. Aí meu pai, será que foi isso? Acho que foi. Aí beleza, aí
Depois eu falei assim, agora nós voltou um pouquinho só, né? Nós tava lá com 2 quartos, mas era CDHU. Agora nós voltou pra uma casa aqui, é do nosso tio, mas nós tem 3 cômodos agora. Nós é classe quase média, nós é média baixa, eu falava. Aí, dali a pouco, eu subestimei a capacidade dos meus pais. Porque o combinado era ficar pouco tempo. Meu tio tava perdendo dinheiro do aluguel ali. Acho que nós não pagava aluguel, não. Aí, o que aconteceu? Construiu a garagem de onde eu morava agora. A última casa que nós tínhamos lá, que era grandona. E aí, minha mãe falou assim, construir a garagem, top, dá pra nós morar na garagem. E aí, nós moramos na garagem, mó tempão. Porque eu falava, mãe, por que nós não todos lá? A casa da lá tava top. Aí minha mãe falou assim, porque a casa lá é do seu tio, né? Eu falei, mas meu tio é gente boa. É igual meus sobrinhos agora. Eu sou mó gente boa com meus sobrinhos. Se eu tiver uma casa e aí eles tiverem que mudar pra uma garagem, eles vão falar, pô, mas o tio é top, por que o tio tirou nós de lá? E não é que ele tirou, né? Que não ia ficar perdendo dinheiro também à toa. Aí nós morávamos na garagem. Nessa época da garagem, morava 4 pessoas, que nisso minha irmã já casou e saiu fora. Aí ficou eu e meu irmão, e aí nós morava na garagem. A garagem era meio grande, mas cabia 2 carros só, não era tão grande não. Aí nós dividimos. Minha mãe é top nas construções. Aí ela catou, numa garagem, ela fez 4 cômodos numa garagem, dividido com guarda-roupa. Aí tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa. Aí uma cama de casal, não, a cama de casal era no fundo, um guarda-roupa. Aí a cama de solteiro, uma beliche de solteiro, um guarda-roupa. Aí depois era a sala. E aí no corredor que ficou entre o guarda-roupa e a parede era a cozinha, que na verdade não tinha pia. A pia lavava a louça no tanque. Falou, não vai gastar espaço dessa casa aqui colocando pia. Aí nós morou lá. Nós morou pouco tempo. Aí depois minha mãe pegou, meus pais, né, construíram a casa lá. E nós subiu. Aí nessa hora da garagem, aí eu falei pro meu irmão, né, que nessa época minha irmã já tinha saído fora. Aí eu falei, agora acho que nós voltou a ser pobre, viu? Que aí teve mais uma época ainda que minha avó veio morar com nós. Aí eu falei, agora nós virou pobre mesmo, que nós tá até com a família aqui em volta. Que pobre é igual bumerangue. Você manda o pobre bora pra casa e depois ele volta. E geralmente, eu tive essa sorte aí, que minha irmã é casada até hoje. Mas geralmente a filha do pobre, ela é um bumerangue especial, que ela vai e volta com 2, 3. Já viram isso? O pai do pobre, ele fala, puta, se livramos de um filho, graças a Deus. Passa 2, 3 anos, volta a filha com 3 filhos. Aí você falou, caralho, mandei um pra fora, voltou 4. Acontece isso. Minha irmã casada até hoje, deu certo na vida. Aí tá lá na casa dela agora. Aí não voltou. Aí ninguém voltou, na verdade. Meu irmão voltou na época aí. Aí, mas o que eu tava falando mesmo? Ah, da minha avó. Vai vendo o que aconteceu. Aí minha avó foi morar com nós uma época. E minha avó, ela tava caducando. Eu não sei qual, acho que é esclerose, né? Esclerosada. Sei lá, nós chamamos de caducando, né? Aí ela tava caducando nessa época. Aí ela foi morar com nós. Porque, velho, tem uns bagulho. A minha avó, ela morava sozinha. A casa dela já não era muito top, não. Ela já dava uma caducadinha. Mas ela era ativa, tá, não sei o quê. Aí, minha avó nessa época aí, ela caiu e quebrou o fêmur. E aí, mano, quebrou o osso da perna. E deu um pneu na véia. A véia ficou... A véia, deixa eu até falar. Hoje ela é falecida. Todo meu avô é falecido. Então, deu um problema, né? Que ela já era meio assim, aí não podia ficar sozinha. Aí pegou e foi morar com nós. Aí voltou. Entendeu? Não foi uma filha, mas foi a mãe do meu pai que voltou pra morar com nós. E aí ela tava meio esclerosada. Eu lembro que aí teve uma época que eu acho que quando ela veio morar, nós já tinha construído em cima e ela ficou morando na garagem. Não era mais cheio de cômodo, porque nós tirou os guarda-roupa pra botar na casa de cima. Que aí já tinha 3 cômodos de novo, tinha área, tinha quintal, tinha portão. Aí eu falei, agora nós é classe média alta, hein, fi? Falei pro meu irmão. E nisso meu irmão lá em casa, era mais velho, mas não quis casar não. O bicho segurou pra casar, viu? Que aí eu falei pra ele, agora nós é classe média alta, meu amigo. Agora segura. Não tem um quarto pra cada um, mas a casa aqui tem 3 cômodos gigantes. Nós dormimos na sala, dormimos os 2 na sala, meu pai no quarto. Aí acho que até ficou uma cama lá embaixo com a minha avó. Aí minha avó roncava bem, aí nós falou, não, eu prefiro ficar aqui na sala. Aí nós ficamos... Uma época, inclusive, nessa época, meu tio, que é filho... Todos os meus tios é filho da minha avó. Eu não sei se na sua família é assim, mas lá em casa acontece isso, né? Que todo tio meu, ele é filho de alguma das minhas avó. Acontece esse bagulho aí, não sei o que acontece, que aí é sempre assim.
O cara é meu tio, vai ver a mãe dele, pá, minha avó. Sempre. E é tio pra caralho que tem. Aí, meu tio, ele tomava ainda toma umas cachaça, que também deu um pneu nele. Que ele tomava cachaça, trabalhava na Eletropaulo. Não sei se ele se eletrocutou lá, mas sei que ele meio que aposentou por invalidez da cachaça. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Se eu soubesse, eu tinha investido nisso aí, né? Ele aposentou cedo, e aí ele tomava muita cachaça, mas ele era bom com dinheiro, pão duro. Aí ele foi morar lá, e nisso compraram a casa do lado da minha casa. E aí o que eu queria falar é que numa época ele morou na casa que eu morava, de favor lá do meu tio, na segunda. E aí teve uma época que eu tinha um quarto fora da minha casa, que eu ficava lá morando com meu tio. Que ele parou de beber, quando ele deu alguma coisa, não sei exatamente o que foi. Sei que ele parou de beber, uma época. E aí meu tio falou, vai lá fazer... Meu outro tio, né? Que era o tio dono da casa. Aí ele falou, vai lá fazer companhia pro seu tio. Aí você pode parar de dormir com a sua avó. Eu falei, top. Aí eu fui lá morar com meu tio. Aí essa época era top. Esse meu tio, ele era muito generoso, mano. Ele me dava moeda e eu chupava. Não, tô brincando. Não tinha isso, não. Mas ele era bem da hora, assim. Que ele pegava e falava assim, Diogo, vai lá comprar cigarro pra mim no boteco. Porque eu acho que ele tava limpo e ele não queria ter recaída, tá ligado? Aí ele falava, vai lá comprar cigarro pra mim. Aí foi a primeira vez, ele comprava Hollywood vermelho. Aí ele me deu, sei lá, 10 conto. Na época o cigarro não custava o preço do radiador de um Celta. Aí ele pegou e falou, vai lá, compra 2 Hollywood vermelho pra mim. Aí eu fui lá com 10 conto, comprei os 2 Hollywood, nem era 10, acho que era com 5 conto. Comprei 2 maços de cigarro com 5 conto, voltei com troco de moeda. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou ficar com esses fura-bolso não, pode ficar com você. Aí eu falei, top, só que veio, tipo assim, na época era, sei lá, 1,50 o cigarro. Aí deu R$3, o cara me deu, tipo, uns 20 centavos de moeda e uma nota de R$2, sei lá, não acho que essa conta nem bateu. Mas ele deu nota e moeda. Aí cheguei lá, ele pegou a nota e falou, as moedas pode ficar pra você que eu não gosto de sair não, que fura bolso. Aí, dali pra frente, eu ia no boteco e falava, me dá 2 maços e me dá o tanto de moeda que você tiver aí. O quanto de moeda você tiver, você me dá. Pode dar tudo de moeda. Aí o cara dava o troco de moeda, eu ia lá e ele de novo. Pode ficar. Aí eu tacava ele pro meu amigo, essa época aí eu era o rei do fliperama. Não faltava moeda. Era 10 centavos ainda? Nossa senhora, cada vez que eu ia falava pro meu tio, você tava fumando um pouco, hein? Eu chamava ele de meu tio. Ninguém chama de meu tio, né? Mas falava, ô meu tio, você tá fumando pouco, hein? Eu acho que você consegue mais, meu campeão. Aí ele, você acha? Eu falei, eu acho que sim. Já apaga, não joga fora não. Acende esse outro na bituca desse. E eu falei pra ele, ó, eu vi aí não tinha internet. Eu falei, eu vi no Fantástico, que é bom você não fumar perto do filtro não, viu? Que dá câncer. Você tem que fumar a 2 dedos longe do filtro. Pra ele jogar logo o cigarro fora e acabar logo, mandar eu ir comprar pra eu ter mais, entendeu? Era empreendedor. E aí era isso. Moeda. Essa época era muito boa, que moeda. E outra também, ele gostava de coca, que ele não tava bebendo cachaça. Ele falou, eu preciso estragar minha saúde de algum jeito. Aí ele falou, toma coca. Aí ele tacava coca. E aí todo dia tinha coca. Aí eu tomava coca pra caralho. E aí eu tinha parabólica na sala, que era 3 cômodos, né? A segunda casa lá. Aí a sala era meu quarto. Aí ele tinha uma TV no quarto dele, eu tinha uma TV no meu quarto. Eu falei, meu amigo, agora eu sou tão rico que eu nem moro com meus pais. Chegava na escola e eu morava com meus pais, né? Eu só ia dormir lá com meu tio. Ficava lá, comprava cigarro pra ele, tudo. Mas ia dormir com meu tio, cada um quarto, hein? Que fique quieto, que fique claro. Mas de dia, meu tio não cozinhava. Eu ia comer comida da minha mãe, eu ficava em casa o dia inteiro. Aí à noite eu ia lá fazer companhia pro meu tio, pegar as moedas dele. E aí nós trocávamos uma ideia lá, ele contava os bagulho dele lá e tal. Eu gostava até das histórias que ele contava de... Ele não contava muito não, ele era bem fechado assim. Aí ele pegava e me dava as moedas. Aí e outra coisa também, ele comprava... Sabe aquelas bolachinhas da Panko? Deliciosas salgadinhos, que chama? As bolachinhas salgadinhas da Panko assim? Tinha sempre, mano. Eu pegava ali aquele saco, copão de coca gigante, sentava lá, mano, assistindo. Eu não precisava assistir mais novela, assistia a Band, sei lá, nem sei o que passava. Mas não precisava mais assistir novela. Meus amigos tudo falando, Kubanacan. Eu falei, meu amigo, onde eu assisti Polishop, onde eu vi TV UD na Polishop. O Botini tava vendendo um bagulho lá que, porra, picotava uma batata em 3 segundos, fazia... É isso que eu vi, porra de Kubanacan. Me respeita que eu moro sozinho.
Você mora com seu pai ainda? Eu falei, isso é infantil, hein? As meninas vinham dar ideia em mim. As meninas falaram, você é muito infantil. Eu falei, amiga, você ainda mora com seus pais. Você tem 12 anos e mora com seus pais. Me respeita. Eu vou embora pra casa comer deliciosos salgadinhos e tomar coca e comprar Hollywood. Quem que é infantil aqui? Aí elas falavam, nossa, deixa eu te chupar. Eu falava, tá bom, essa parte não acontecia. Aí, mas era top essa época aí. E aí, por que será que eu cheguei nesse assunto, hein? Ah, não sei, mas... eu lembrei, eu tava falando de família, né? Que eu falei de família lá, eu lembrei dos bagulho da minha família aqui agora. E aí eu lembrei também que esse final de semana eu descobri, senhoras e senhores, olha só isso. Veja só o que eu descobri esse final de semana. A minha mãe, ela é o exemplo máximo de retidão e honestidade que eu tenho na minha vida. Meu pai é viciado em jogo, então não é lá... Tipo, não é que ele não é desonesto, mas ele, sabe? Não é aquela coisa de, nossa, como eu confio, né? Então não é tanto assim, mas minha mãe, nossa, eu botava minha mãe no fogo. Minha mãe no fogo não. Botava minha mão no fogo pela minha mãe. E aí, tô lá, né? Final de semana fui pra lá. Aí no sabadão, tô lá, na sexta-feira. Sexta-feira à noite, eles chegaram do cruzeiro. Aí nós tá ali e tal, né? Confraternizando, tomando uma cerveja, bababá. Aí a Renata, minha esposa, ela tá fazendo o CFC, né? Da autoescola, tá fazendo online. Ela tava com fone ouvindo lá a aula, ouvindo nada, na verdade, né? Mas fingindo que tava ouvindo a aula. E aí conversando e tal, aí minha mãe pegou e falou assim: por que você tá com esse fone aí que a casa da minha mãe tem piscina agora, filho. Agora se nós era classe média alta naquela época, agora que minha mãe e meu irmão lá moram na casa com piscina, meu amigo, nós é ali, ó, mesma classe social do Eike Batista. Entendeu? Agora eu tenho um escritório em casa. Nossa senhora, agora eu sou milionário. Agora eu conheci o Havaí. Minha nossa senhora, já parou pra pensar? Nossa, se eu voltasse lá e falasse pra aquele moleque lá que tava morando na garagem, falar, meu amigo, daqui a pouco você vai conhecer o Havaí. Ele ia falar, você deve estar de brincadeira com a minha face. Que nós vai deixar de ser classe média baixa pra ser bilionário. Eu ia falar isso, com noção nenhuma de nada. Aí beleza, aí o que eu tava falando mesmo? Aí tava lá na piscina, né? Todo mundo ali e tal, e a Renata entrou de fone na piscina. Porque ela tava ouvindo a porra da aula, né? Ela ouviu, entrou de fone. Aí a mãe falou assim, nossa, tá de fone aqui? Aí ela falou, não, é porque eu tô fazendo o CFC, né? Aí minha mãe começou a falar, né, da época que ela tirou a carta, bababá. E dali a pouco minha mãe pegou e falou assim, o teste eu paguei o quebra. Falei, o quê? Ela falou, eu não paguei não. Falei, mas você tirou a carta em 2007? Você nunca me falou isso aí? Se gabava ainda, que ela falava, passei na primeira, filho. Eu falava pra todo mundo isso, falava, a minha chefe, ela pagou 8 vezes pra tirar a carta. Não sei se foi 8, eu tô exagerando. Aí eu falava, Tati, minha mãe passou na primeira. Aí ela, nossa, velho, é foda. Eu falei, minha mãe é foda. Minha mãe uma vez ganhou uma bicicleta na Olimpíada de Matemática do supletivo. Ficava me gabando. Eu falei, minha mãe é foda. Isso é verdade, minha bicicleta dela tem até hoje essa bike. Até o orgulho dessa bicicleta, ela ganhou na Olimpíada de Matemática do supletivo. Aí, e eu não tô desmerecendo não, porque realmente tem que ter orgulho mesmo. Porra, foda isso aí. Aí, que ela nem precisava. Pra que ela foi estudar depois de adulta já todo mundo, os filhos tudo criado. Ela não precisava, ela era costureira, não precisava do ensino médio. Ela foi estudar porque ela queria. Ela falou, parei na quarta série, agora foi lá e ganhou uma bike ainda. Foi sorteio não, filho, foi Olimpíada, campeã moratense de matemática. E eu ficava falando, minha mãe passou na primeira, minha mãe é foda, filho. A minha mãe é foda. Os caras, minha mãe tá com varíola. Falava, minha mãe que passou de primeiro no teste da autoescola. Os caras, caralho. Aí, depois de... Foi em 2007 que ela tirou carta. Nós tá em 2022. 15 anos. Você vê que não foi eu que passei, que ganhei a Olimpíada de Matemática. Acho que acertei, é isso mesmo, 15 anos. Depois de 15 anos, ela pegou e se abriu e foi pra Renata, pra minha esposa, que ela falou. Não foi pra mim não, viu? Ela falou, eu não quis arriscar não. Eu paguei lá o quebra, na época era 300 contos, sei lá. Paguei e passei direto. Cheguei lá, fiz o teste, mas fiz só por fazer mesmo. Por ter errado tudo que... Acho que ela nem fez, sei lá. Aí eu descobri o exemplo máximo de honestidade. Meteu louco na carta, mano. Não tirou, não. Aí ela falou assim, mas eu não recomendo não, viu? Acho que você tem que fazer mesmo, que você acha que aprende mais. E aí eu fiquei de cara. Falei, olha, realmente,
Coloquei a mão no fogo pela senhora, tinha me queimado, hein? Se eu tivesse apostado com alguém, a pessoa falar assim, aposto que sua mãe comprou a carta, que ela passou no primeiro, eu ia falar, meu amigo, lave sua boca pra falar de minha mãe. E aí, no final das contas, eu que tava errado. Olha aí, o mundo dá volta, hein? Mas é isso, né? Também 300 conto, se bem que na minha época eu tirei em 2006, né? 2005, 2006 eu acho. Então era esse preço aí mesmo, né? Mas eu não precisei não, porque, Maria, eu dormia sonhando com um carro, sabia tudo de cor. Mas é isso, cheguei em casa, hein? Que episódio mais esquisito esse, nem sei o que eu vou colocar na descrição. Mas é isso. Fique com Deus. Dá uma dica aqui pra vocês. Use... protetor solar não, fio dental. Use fio dental, tá bom? Muitos dentistas recomendam, 10 a cada 9 dentistas recomendam que você use fio dental diariamente, tá bom? Então, você vai usar? Claro que vai, né? Você tá ouvindo aqui? Quem é dentista? Agora, quem é Open Mic? Seu querido Open Mic, tá bom? É isso, até a próxima e tchau. Amanhã tem episódio de show, que amanhã tem show e quarta tem show de novo. 2 shows seguidos, hein? Nossa, voando, meu amigo. Aqui eu queria falar não, mas corre que meus dias de Open Mic estão contados. Que eu tô voando aí, ó. Daqui a pouco eu tô na Comedy Central. É nóis, até a próxima. Tchau.